Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1, que diz assim: No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Talvez na sua Bíblia comece: e Saulo aprovou a sua morte. Houve um martírio, o martírio de Estevão. E aí então, no mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale com a Tua igreja, conosco, para a nossa salvação e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Tem pregações, irmãos, que a gente faz porque deseja, porque quer, sabe que os irmãos gostam de ouvir. Então a gente sabe essa pregação, os irmãos vão falar amém, aleluia. E tem outras que a gente faz porque precisa, porque se sente comissionado a fazer, responsável diante de Deus por fazer. E essa é uma delas. Porque a gente já adentrou o mês de outubro, estamos agora no nosso segundo mês da nossa campanha de missões, cujo alvo não é abençoar a nós mesmos, mas é um exercício que a nossa igreja faz de uma vez por ano, apenas uma vez por ano, a gente se lembrar que Deus não nos chamou para a gente viver só para a gente mesmo, olhar para além das nossas quatro paredes, olhar para o mundo e lembrar daquela comissão que nos foi dada como povo de Deus. Povo esse que se diferencia, não porque é um povo abençoado. Eu sou abençoado, então eu sou de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoa a todos, inclusive os ingratos e maus. Então você chegar e dizer eu sou de Deus porque sou abençoado, é uma proposição, uma tese não conclusiva. O que diferencia o povo de Deus na terra não é que é um povo abençoado, mas é um povo que abençoa. É um povo a qual Deus acha pouco abençoar. É pouco Deus te abençoar. Deus quer fazer de você uma bênção. Uma pessoa que entendeu que todas as bênçãos que Deus derrama sobre você tem dois propósitos. Um é alegrar o teu coração, você desfrutar, erguer as suas mãos aos céus e glorificar a Deus, porque sei, Senhor, que se tem algum bem na minha vida, esse bem veio do Senhor. Louvado seja o teu nome. E ajuntar a sua família, e orar com a sua família, agradecer com a sua família, e desfrutar de todas essas bênçãos que Deus tem te dado. Veio do Senhor, desfrute. Glorifique. Mas há uma segunda razão, um segundo propósito pelo qual Deus te abençoa, que é capacitar você a abençoar outros, porque você é povo dele. Para que outros também o conheçam como você o conhece, e outros também o glorifiquem. É por isso que Jesus disse: brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem não a você, mas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, se você é povo de Deus, se você se entende de Jesus, bem-vindo à missão.
Você não está aqui apenas por causa de você. Você não está aqui apenas por causa da tua casa. Você está aqui e pertence a algo maior do que você mesmo. É por isso que lá no Antigo Testamento, Deus chega para um homem, a quem ele vai chamar de Abraão, porque a sua ideia é fazer, por meio desse homem, um povo, por meio do qual ele vai abençoar não uma família dele, mas todas as famílias da terra. Ele diz assim: se tu uma bênção, porque por meio da tua descendência serão benditas não uma nem duas famílias, mas todas as famílias da terra. Esse é o plano, esse é o propósito, essa é a missão. E aí quando chega então Jesus, você perceba que Jesus, ele se limita, o seu ministério é limitado somente lá na Palestina, naquela parte onde fica Israel. Ele não vem para outras nações, ele vem para Israel. Ele inclusive disse: eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a expulsar demônios, mas só ali naquele trecho. O ministério dele vai lá do norte de Israel até o sul. Galileia a Jerusalém. Jesus não sai dali raríssimas vezes. Uma vez ele foi fora, na Fenícia. Mas o ministério de Jesus ali só, pregando da Galileia, descendo até Jerusalém. E aí ele vai pregando e ele vai levantando aqueles que são os filhos espirituais de Abraão pela fé, que tiveram a mesma fé que Abraão, que um dia viu o dia de Jesus e se alegrou. Então esses que creem em Jesus como o Messias, como o Cristo, vão sendo levantados. Tanto que quando um crê, Jesus disse assim: esse também é filho de Abraão, porque creu. E aí então, quando esses filhos de Abraão, pela fé, os filhos espirituais de Abraão, foram levantados, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, esses já entenderam quem ele é. Não é um Messias que veio para abençoar um povo só, mas agora Jesus se revela como um Messias que vai abençoar todos os povos, mas por meio agora do seu corpo, que são esses discípulos, esses descendentes espirituais de Abraão. E aí então Jesus disse: olha, lembra lá da promessa do meu pai? Fazer um povo por meio do qual todas as outras nações iam ser abençoadas. São vocês, os descendentes de Abraão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então, o livro de Atos, veja, ministério de Jesus, pregar da Galiléia, levar o evangelho da Galiléia até Jerusalém. Jesus chegou lá a Jerusalém e comissionou a sua igreja. E a sua igreja, então, agora é responsável de pegar esse evangelho que chegou até Jerusalém e expandir, levando agora para todas as nações. Então, o livro de Atos vai contar essa história. Como é que esse evangelho que chegou por causa de Jesus e por meio de Jesus até Jerusalém, vai ser agora levado, por exemplo, para a Judéia, vai depois chegar a Samaria, vai ser levado depois para a Etiópia. Depois, esse Saulo que estava perseguindo a igreja vai se converter, entrou na missão também e vai ser usado para levar esse evangelho até Roma. E aí o livro de Atos acaba. Então, Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho de Lucas. Lá no evangelho, Lucas conta como Jesus levou o evangelho da Galiléia até Jerusalém. E ele começa a escrever o segundo livro, que é Atos, que vai escrever, então, descrever como a igreja vai levar o evangelho de Jerusalém até as nações. Aí vem toda essa história, termina lá em Roma,
o livro, mas não a história. O evangelho continua sendo levado. E esse evangelho um dia se espalha pela Europa. Esse evangelho um dia chega lá na Inglaterra. Esse evangelho um dia chega nas Américas. Esse evangelho um dia vai chegar na África. Esse evangelho um dia vai chegar na Ásia. Vai chegar na Oceania. De forma que um dia esse evangelho chegou a você. A você. Sabe por que o evangelho chegou a você? Porque esse evangelho que começou a ser pregado por Jesus lá na Galileia, chegando até Jerusalém, foi passando, a igreja foi levando, e um dia chegou aí em você, em mim. O evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que abençoa, está aqui nas minhas mãos e nas tuas. E aí eu te pergunto, o que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai fazer com ele? Vai continuar levando, espalhando, anunciando, para que por meio desse evangelho Deus continue abençoando. Essa é a missão. Se você se diz participante desse povo, se sinta comissionado. Pergunta, porém, é: como a gente cumpre essa missão? Quais são as suas características para que a gente tenha diretrizes enquanto vamos caminhando como discípulos de Jesus e tendo sobre nós esse encargo santo de compartilhar suas boas novas de salvação, o seu evangelho? Como se fosse assim uma corrida. Alguém veio correndo antes e nos entregou um bastão, o bastão da salvação, e a gente vai correr a nossa corrida para entregar a outro. Então, primeiro, essa missão que Deus nos deu, como igreja, como povo de Jesus, que entendeu que não está na terra só para ser abençoado, mas para abençoar. Essa missão a gente cumpre em meio à tribulação. Não é assim quando tiver tudo bem. Não é assim quando nós tivermos todas as condições. Não é assim quando o tempo lá fora tiver todas as condições favoráveis. Ah, é agora, gente, vamos lá, agora dá para a gente ir. Não é. A missão a gente cumpre em meio à tribulação. Porque, veja, a gente cumpre em tempo de Covid. A gente cumpre em meio à crise. A gente cumpre em meio à perseguição, que não é o nosso caso, mas foi o caso aqui. Foi o caso aqui. Porque o primeiro versículo começa dizendo assim: no mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Já pensou você ter que pegar as suas coisas e ter que sair correndo? Porque vão te matar. Por causa da tua fé. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Já tinha gente morta. O negócio é sério.
Não é brincadeira, já tinha gente morta. Sepultaram Estevão. E lamentaram muito por ele. Saulo, porém, não ficou sossegado só com uma morte, não. Assolava a igreja. Parecia que a igreja ia acabar. Assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens, mulheres e os colocava na prisão. Você pensa que você tem problema? No entanto, veja, os mais prudentes aqui, penso eu, diria: gente, hora de tirar o time de campo. Todo mundo quietinho. Quando as coisas melhorarem, a gente volta para a missão. Não é isso que alguns iam dizer? Os mais sensatos, os mais racionais. Versículo 4 começa então dizendo: porém, no entanto, os que foram dispersos iam se lamentando, iam chorando, iam dizer: se aconteceu isso é porque Deus não existe, que se Deus existisse não deixava isso acontecer comigo. Não, que ladainha é essa? Os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então veja, a tribulação não impediu a missão, mas a impulsionou, a empurrou. Porque essa missão a gente não cumpre como povo de Deus. Eu estou falando para quem é povo de Deus. A gente não cumpre a depender das circunstâncias. A gente cumpre a despeito das circunstâncias. Sabe quando você vai ser mais feliz? Quando você parar de ficar só chorando por você mesmo. Alguém já disse que quem chora a lágrima de outros não tem tempo para chorar as suas. Então, se a gente for esperar, está tudo bem na nossa vida, tudo certinho, para a gente fazer o que a gente tem que fazer em nome de Jesus, na nossa vida e por meio da nossa vida, sabe quando é que a gente vai fazer? Nunca. Sabe quando você vai ser a bênção que Jesus quer que você seja, enquanto você só fica aí chorando as pitangas, achando que a sua vida está ruim? Nunca. Nunca. Porque o diabo nos engana, não é dizendo que a missão não é importante, não é dizendo que a missão não precisa ser cumprida. Ele só diz que não dá para ser hoje. Amanhã, talvez. O problema é que amanhã é sempre amanhã. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter bom senso, que a gente não tem que ter planejamento. Eu só estou dizendo para a gente tomar cuidado para não usar isso como desculpa. Porque a Bíblia diz que aquele que sai semeando e chorando, porque é difícil, porque custa, voltará, porém, com seus molhos cheios de alegria. Cheio de alegria. Cheio de alegria. Então vai semeando, ainda que custe, ainda que traga choro, porque o teu trabalho vai ter recompensa. E você vai voltar com seus molhos cheios de alegria. Segundo, essa missão que Deus nos deu como povo dele, Deus, muitas vezes,
Essa missão é realizada pelos menos prováveis e aos lugares mais improváveis ainda. Porque essa missão, essa obra não é a gente que faz. Sabia que não é a gente que faz? Porque a gente não pode. Mas é Deus quem faz por meio de nós. Pelo Espírito. Pelo poder. E quando eu digo que Ele faz por meio de nós, eu estou falando nós mesmos. Todo mundo, cada um e qualquer um que Ele queira usar. Porque se você percebeu, quem vai descer lá a Samaria, que é o lugar mais hostil para um cristão ir, ou melhor, um judeu, quanto mais pregar, esse lugar era Samaria. Inclusive Jesus uma vez não foi recebido lá, porque perceberam que ele era judeu e estava indo em direção a Jerusalém. Quem desce lá, quem Deus leva para ir lá, para esse lugar, não foi um Pedro, não foi um João, e não foi um Tiago. Aqueles que eram considerados colunas da igreja. Sabe aquelas pessoas que se diz assim, para essa obra tem que ser o fulano. Senão não vai dar. Só que aí o fulano não pôde ir. Pedro não pôde ir, o Tiago não pôde ir. O João não pôde ir, porque tinham que ficar em Jerusalém, o lugar mais perigoso para estar naquele momento. Jerusalém não podia ficar sem testemunho. Porque a missão que Jesus deu não foi Jerusalém, ou Samaria, ou Judéia, ou até os confins da terra, mas Jerusalém, e Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Alguém tinha que ficar lá em Jerusalém. Então eles não foram. Quem Deus usa para ir a Samaria é um quase anônimo da igreja chamado Filipe, que nem pastor era. Versículo de número 5 diz: e descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Guardadas as devidas proporções, seria como um cristão ir pregar em Meca. Desastroso aos olhos humanos. Mas olha o que acontece. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Por quê? Porque o mesmo Espírito que operou por meio de Jesus operava por meio dos apóstolos, agora estava operando por meio de Filipe. Porque o Espírito sopra onde quer, por meio de quem quer e a quem quer. E é por isso que na missão a gente tem muitas surpresas. Gratas surpresas, mas que não raro humilha os nossos achismos. Porque muitas vezes a gente acha que quem vai derrubar o Golias da nossa vida é o Saul, né? O Saul tem armadura. O Saul que é o rei. O Saul que é grandão. E aí Deus acaba usando, sabe quem é? O Davizinho. Às vezes a gente acha que quem vai se converter é o fulano, porque o fulano tem já até cara de crente. A gente não diz isso às vezes? Olha, o fulano já é quase um crente.
Só falta aceitar Jesus, mas o resto já tem. Está faltando pouco para ele se converter. Ele é uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, faz isso, faz aquilo. Só falta aceitar. Mas ele não aceita Jesus nunca, porque é orgulhoso. E aí um Beltrano que a gente fala, esse aí está perdido. Esse aí, meu Deus. Daqui a pouco a gente ouve que o sujeito se converteu. Quem se converteu? Fulano. Sim. Mas o que aconteceu? Ressuscitaram o Billy Graham para ir pregar para ele? Não. Foi uma irmãzinha lá da igreja tal. Igreja tal. Se converteu num culto da igreja tal. Eu lembro de um caso lá no meu bairro. Tinha um bêbado do meu bairro. E era esposo de uma conhecida da minha mãe. E o sujeito vivia caído. E a gente, quem olhava, falava, isso aí não tem mais jeito, isso aí. E um dia, não é que o fulano se converte numa igreja, que se eu falar o nome aqui da igreja, tem gente que tem convulsão, eu nem posso falar. Mas se converteu lá, e não é que mudou de vida, parou de beber, não bebia mais, uma gota, e o bêbado do bairro virou o fotógrafo do bairro. Essa história eu vi. Tem horas que a gente acha que os recursos que a gente precisa para a obra vai vir de uma fonte. E aí não vem. Deus usa uma outra que a gente nem imaginava, nem sabia que tinha. Então, numa das campanhas passadas, a nossa igreja teve a alegria, teve o privilégio de enviar recursos para se construir um templo móvel para uma tribo de índios chamada tribo Caingangue. Eu lembro que eu perguntei para o pastor missionário, mas por que o templo tem que ser móvel? Porque eles são móveis, são nômades. Então você vai construir um templo fixo aqui, eles mudam para outro lugar, o templo fica lá. Não, tinha que ser móvel. E ficou pronto, depois mostramos aqui na igreja, que alegria poder participar disso. E aí o missionário escreveu para a gente, assim, queridos irmãos da Igreja Batista em Base, é com muita gratidão em nossos corações que agradecemos a Deus a generosa oferta que nos enviaram para a construção da Igreja Bíblica Caingangue, na aldeia da Serrinha. Não imaginávamos que de tão longe, Deus enviaria o suprimento para a realização desta obra. Agradecemos de coração. Agradecemos de coração. Eu não tenho dúvidas que mais alegre do que eles ficamos nós. Porque terceiro, irmão, irmã, essa missão que Deus nos deu, ouça bem, ela passa pelo inferno, mas o seu fim é a alegria. Quem aí se interessa por batalha espiritual, deveria ir lá para a linha de frente da missão, porque é lá que a batalha se dá. Pelo menos de forma mais explícita e mais intensa. Por que você acha que quando Jesus veio, os demônios começaram a se manifestar? Se você pegar o Antigo Testamento, é raro manifestação demoníaca. Mas quando Jesus chega, quando ele pisa o pé e começa a pregar o Evangelho, e ele começa a dizer, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, aí começa.
as manifestações. O que veio fazer aqui? Veio nos atormentar antes do tempo. A gente sabe quem você é o ungido de Deus, você é o filho de Deus. Por quê? Porque quando o reino de Deus chega no lugar, o reino das trevas tem que sair. Mas não quer sair. Por isso esperneia, por isso se levanta, por isso quer oferecer resistência, por isso grita, mas uma hora sai. Uma hora sai. Porque o reino das trevas tem algum poder? Tem, mas Jesus tem todo o poder. Todo o poder. E é por isso que ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, vão. Toda autoridade, todo o poder me foi dado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu estou enviando vocês como ovelhas a covil de lobos, mas eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E é nesse poder que a gente vai, é na autoridade dele que a gente vai, em nome de Jesus, empurrando o reino das trevas para trás, porque ele disse que ia estabelecer a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não é que o inferno vem atacar a gente fica aqui com as portas. Não, é a gente que avança. O inferno que tem que ir embora. É o que está acontecendo aqui em Samaria, quando o evangelho chega, por meio de Filipe. Na verdade, Jesus chega lá por meio de Filipe. É o Espírito de Jesus que está usando Filipe. Se você for ver as obras que Filipe está fazendo aqui, eram as mesmas que Jesus fazia lá. É o mesmo Espírito. Então veja, versículo 7. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. A missão passa pelo inferno, mas chega na alegria. Eu lembro que Deus me deu a graça de participar de uma plantação de igreja numa comunidade. E era assim, aos domingos, a gente tinha uma escola bíblica de manhã, aí à tarde a gente ia evangelizar. A gente visitava famílias, a gente visitava casas, para falar do plano da salvação, para discipular aqueles que haviam crido. E algumas vezes, não poucas, algumas vezes, aconteciam manifestações. Porque o reino de Deus estava chegando lá. Mas à noite a gente se reunia para o culto. E uma das características daqueles cultos é que eram cultos cheios de alegria. Cheios de alegria. Era alegria, assim, de arrebentar as paredes. E eu não sabia quem é que estava mais alegre. Se eram aquelas pessoas, não tem coisa mais linda que um novo convertido de verdade. A pessoa está cheia da graça de Deus. É a coisa mais linda. Eu não sabia quem é que estava mais feliz. Se eram aquelas pessoas que tinham acabado de conhecer Jesus, experimentado a salvação e vivendo aquele primeiro amor, ou se era eu, por estar vendo e participando de tudo aquilo. Há mais alegria em dar do que em receber, irmão. Foi Jesus que disse. Você quer experimentar a alegria que vem do céu?
Mas não aquela alegria que você sente agora e depois já está triste. É tristeza, vira tristeza. Alegria que depois vira culpa. Isso aí não é alegria. Estou falando de alegria que vem de Deus. Alegria pura. Alegria santa. Então tem que acontecer duas coisas. Primeiro, você ser liberto por Jesus. De tudo aquilo que entulha o canal de onde vem a alegria. E segundo, você precisa começar a servir Jesus. Quando você começar a servir Jesus, você vai experimentar o que de fato é alegria. A alegria. A missão passa pelo inferno, mas o resultado é a alegria. Não qualquer alegria. Lembra o que Jesus disse? Eu digo essas coisas para vocês, é porque eu quero que vocês participem da minha alegria. A alegria que eu tenho, a alegria que vem de Deus, eu quero dar para vocês. E por fim, é uma missão coletiva, não é individual. Às vezes a gente tem a figura, né, de um missionário que põe uma mochilinha nas costas e vai ele isolado, solitário, só ele e Deus pelo mundo afora, sem vínculos. Mas não é assim. Pergunto, foi Filipe que Deus usou para ir a Samaria, sim ou não? Sim. Foi Filipe que Deus usou para pregar em Samaria, sim ou não? Sim. Foi Filipe que Deus usou para fazer maravilhas, curar, libertar, salvar em Samaria? Sim ou não? Sim. Mas depois de tudo isso, o Filipe colocou lá uma placa, primeira igreja cristã em Samaria, ministério apóstolo Filipe. Fez isso? Fez não. Não perdeu o vínculo. Porque, olha só o que diz aí, versículo 14, que a gente nem leu. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João. Eles foram lá. E é interessante que esse é o único texto, tirando Atos 19, que qualquer outro dia a gente explica, em que pessoas creram em Jesus e não receberam o Espírito logo, na mesma hora. Deus reteve o Espírito Santo, até que os apóstolos que estavam lá em Jerusalém chegassem. Quando os apóstolos chegam, aí Deus derrama o Espírito Santo, para que esses apóstolos, Pedro e João, vissem que o mesmo que aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, estava acontecendo agora em Samaria. Porque era a mesma obra, realizada por um só Espírito, formando, apesar de toda a diversidade, uma só igreja, que realiza uma só missão, como um só corpo, membrado, não desmembrado. Porque se for desmembrado, não é corpo, é aberração. Já pensou? Uma mão aqui, um pé lá atrás, uma orelha aí do seu lado, não é corpo. Corpo é ligado por todas as juntas e medulas, cuja cabeça é Cristo. Isso é a igreja. Eu lembro que uma vez escrevi uma pastoral, cujo título era: A Igreja Não Tem Maradonas.
Porque, para quem não sabe, em 1986, Copa do Mundo, Argentina contra a Inglaterra, teve um lance que o Maradona pegou a bola do meio de campo e saiu driblando sozinho todo mundo. Driblou até o goleiro e fez o gol. Então, às vezes a gente pensa que na igreja vai ser assim. Nas lutas vai ser assim. Nos desafios vão ser assim. Vai surgir alguém, um ungido especial, que vai pegar a bola no meio de campo e vai sair sozinho, carregando tudo, e vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Essa campanha, por exemplo, que a gente está fazendo, você acha que vai aparecer alguém aqui que vai resolver tudo? Sabe como a gente resolve? É com o meu esforço. Com o teu esforço. E aí no final a gente ajunta tudo e faz o gol. Porque Efésios capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, que o corpo cresce quando cada parte realiza a sua função. Então, irmãos, essas são algumas diretrizes, alguns fundamentos da missão. Tem outros. Mas eu creio que esses já são suficientes para a gente entender por que a gente faz o que faz. Porque Deus compartilhou ao nosso coração um desejo do coração dele. O desejo de abençoar, não uma, nem duas, nem muitas, mas todas as famílias da terra. E fez da sua igreja, eu e você, o seu principal instrumento. Por isso que Jesus disse, o versículo central do livro de Atos dos Apóstolos, que alguns dizem que devia se chamar Atos do Espírito, por meio da igreja. E vocês receberão poder, e serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, até em Samaria, e até os confins da terra. Que assim seja, e que Deus nos abençoe no cumprimento dessa missão, para a bênção de muitos e para a glória de Deus. Amém.